Olá, hoje é o dia 28 de julho e entramos então no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, nestas meditações que são sobre a graça de Deus. E depois de um tempinho já estamos nesse livro maravilhoso que Paulo escreveu à igreja de Roma. Os capítulos 9, 10 e 11 são um tipo de parênteses, onde Paulo vai falar da situação do seu próprio povo. Nesta igreja de Roma era uma igreja romana, mas com muitos judeus, e havia certos conflitos, claro. E Paulo escreve então esta carta maravilhosa que fala da justificação pela fé. Os primeiros 4 versos do capítulo 10 diz o seguinte: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, não com conhecimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito interessante. Então, o grande problema aqui do povo é que eles estão próximos do reino, mas não conseguem entrar. Procuram a justiça de Deus, mas não o fazem com um bom conhecimento. A gente viu no final do capítulo 9 que os romanos, que não procuravam a justiça de Deus, a primeira vez que ouviram, então, falar de Cristo, do Evangelho e da justiça de Deus, a aceitaram de bom grado e receberam, então, a graça de Deus. O grande problema aqui é quando a pessoa tenta comprar a graça de Deus com a religião, com a prática de uma lei. Imagine se alguém te der um presente e você pergunta quanto que custa. Ou então você dá um dinheiro, envia um cheque para a pessoa que te deu um presente. Que ofensa não vai ser para esta pessoa? A graça é um presente de Deus. A justiça de Deus é aquele presente que Deus nos dá na sua graça. Ou seja, Ele nos declara justo apenas baseado na nossa confiança, na nossa fé. O que está faltando aqui é o verdadeiro conhecimento. Ele diz, eles estão buscando a Deus, estão querendo a Deus, mas da forma errada, com o conhecimento errado. E há um texto de Provérbios, no capítulo 19, 2, que diz o seguinte: assim também fica a alma sem conhecimento. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés peca. Ficar sem conhecimento não é bom. Conhecimento de Deus. Sem esse conhecimento não é bom. Eles têm um zelo, e esse zelo é sincero, mas você pode ser sincero e ser sinceramente errado. Você pode estar completamente caminhando por um caminho de perdição, sinceramente. Tem muita gente que diz, eu pratico a minha fé, a minha religião com muita sinceridade. E tem muita gente indo para a perdição com muita sinceridade também. Sinceramente errado. O povo segue um caminho sinceramente, mas estão errados. Por quê? Porque eles estão rejeitando a graça de Deus. Através de práticas da própria lei, buscando a sua própria justiça, exaltando a sua própria justiça. Como que é a nossa justiça diante de Deus? No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, em algumas versões, o verso 4, ele diz que a nossa justiça, nós somos impuros e a nossa justiça são como tecido, panos cobertos de sangue. E nós somos como folhas que são levadas pelo vento, folhas secas. Esse ser impuro aqui é um leproso. A lepra era pior. No livro do Levíticos, você vai ver que a lepra era a maior forma visível de impureza que podia existir na época para o povo hebreu. E depois, esses tecidos manchados de sangue, estamos aqui diante da situação das mulheres menstruadas. Quando o sangue de uma mulher menstruada mancha um lençol, mancha uma roupa, essa mulher é considerada como impura durante um certo tempo. Ela não poderia ir à igreja se estivesse menstruada, não poderia ir na sinagoga, não poderia ir à igreja católica, na igreja evangélica, teria que ficar em casa. Porque ninguém pode tocar uma mulher, poderia, durante a lei, tocar uma mulher menstruada. Misericórdia, imagina, hoje. A mulher ia ter que ficar em quarentena.
E ele está dizendo aqui que a nossa justiça é impura como um leproso, é impura como um tecido manchado de sangue da menstruação, ou então nós somos como uma folha seca que é levada para o vento de um lado para outro. É assim a nossa condição sem Deus. É assim a nossa condição baseada na nossa própria justiça. Mas o que Deus nos oferece hoje é um relacionamento com Ele pela fé. É uma graça, minha gente, é um presente que Deus nos dá. Eles passaram do lado da realidade e Jesus lamenta sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, como que você pôde não reconhecer o dia, o tempo, o kairós da visitação de Deus? Que pena! Olha só, passaram do lado. O fim da lei é Cristo, ele diz, para a justiça de todo aquele que crê. Minha gente, Deus vos oferece um presente maravilhoso. Peguem esse presente e esse presente vai mudar completamente a vida de vocês. Olha o que o Paulo fala, o maior desejo do Paulo, quando ele conta o seu testemunho em Filipenses capítulo 3, verso 9, ele diz o seguinte: seja que eu seja achado em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu quero ser encontrado em Cristo, ele diz. Como que Paulo era antes? Ele não se encontrava em Cristo, ele perseguia o povo de Deus, querendo exercer a sua própria justiça, defendendo Deus com a violência, que muita gente ainda faz hoje, em muitas religiões, inclusive no cristianismo. Deus não precisa de advogado, minha gente. Deus não precisa de bodyguard. Como é que é bodyguard mesmo em português? Deus não precisa de segurança. Você está aí defendendo Deus. Defender o Deus o quê, minha gente? Deus é Deus. Deus não precisa de defesa de ninguém. Deus é justo do começo ao fim, alfa e ômega. Fim sem fim, né? Que é eternamente alfa e ômega. E ele te propõe um presente hoje. E se você abre o seu coração, ele vem e faz miséria, entre aspas, e transforma completamente a sua vida. Você não precisa de religião, você precisa de Jesus. Quando você tem Jesus, você ama, você perdoa, você faz tudo o que Deus quer que você faça, porque você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Depois disso, o que mais que isso pode ser dito? Simplesmente, Deus te abençoe.